Ah, Marcelo, posso usar esse eletrodo da concessionária? Quando a gente faz aquele aterramento TNS, TNCS, a gente não usa esse eletrodo da concessionária? A gente usa o eletrodo da concessionária, mas não do jeito que você imagina. Não é desse jeito que você está imaginando, tá? A gente usa o eletrodo da concessionária, sim, mas de outra forma. E é isso que eu queria conversar com vocês, mostrar para vocês, tá? Quando a gente usa o aterramento da concessionária, a gente usa esse aterramento justamente para baixar a resistência de aterramento do nosso eletrodo de proteção. Então vamos fazer aqui agora um esquema, que é o esquema TN. E esse condutor neutro aqui, ele está passando numa caixa de passagem, ó. Ele está passando numa caixa de passagem aqui, ó. Tá vendo aqui a caixa de passagem? Então eu já venho do padrão de entrada que está aqui, e esse condutor está aqui na caixa de passagem. Quando eu venho com o meu eletrodo de proteção, que está dentro da minha casa, e faço uma conexão aqui, esse neutro não chama mais neutro. Esse neutro muda de nome. O nome desse condutor agora aqui, ó, é PEN. E o nome desse aterramento aqui é um aterramento TNC. Certo? Então vamos lá, ó. Eu venho com o neutro da concessionária. Passo numa caixa de passagem e nessa caixa de passagem eu faço uma conexão com o meu eletrodo da minha casa de proteção. Eu bati as hastes, interliguei com cabo de cobre nu, fiz um eletrodo de proteção e interliguei. Quando eu interliguei, eu fiz um condutor chamado de PEN. Esse condutor, ele faz as funções tanto de aterramento quanto de neutro. Ele é os dois num só. Ele é tanto aterramento quanto neutro. Ô Marcelo, esse condutor, ele junto no mesmo cabo é aterramento e neutro. E é isso que confunde as pessoas. Então, neutro e aterramento é a mesma coisa? Não é. Esse condutor, de acordo com a norma, ele tem uma seção mínima. Tem que ser no mínimo de 10 milímetros, tá? Tem que ser no mínimo de 10 milímetros esse condutor. Aí o que acontece? Qual é a confusão que as pessoas fazem? Poxa, se ao conectar um aterramento no neutro, o neutro pode fazer a função dos dois, então neutro e aterramento é a mesma coisa. Não é. Não é. Quando você faz essa conexão aqui, esse cabo vai fazer a função de neutro e de aterramento durante um período só. Porque logo após, quando chegar no seu quadro de distribuição de circuito, esse condutor, que é chamado de PEN, esse condutor aqui, que é chamado de PEN, ele vai se dividir. O neutro vai para o barramento de neutro e o aterramento vai para o barramento de aterramento. Ele vai se separar de volta. É só por um pequeno período entre a caixa de passagem e o quadro de distribuição. E aí, quando ele se divide, quando ele se separa, esse aterramento que o nome era TNC passa a ser chamado de TNCS. Terra e neutro. TNC combinados no mesmo cabo, S seccionados, separados. Quando eles são separados aqui no quadro de distribuição e circuito, eles passam a ser um TNCS. Tá? TNCS. Deu para entender? Ficou difícil? O Gabriel Rocha está falando aqui, ó, na distribuição dos circuitos de tomada, passa o neutro e usa terra também? Quando você sai do quadro de distribuição, nesse aterramento TNCS, quando você sai do quadro de distribuição, você tem um cabo para o neutro e um cabo para o aterramento. Tá? Eles são totalmente separados. Totalmente separados. É só naquele momento ali,
entre a caixa de passagem e o quadro de distribuição que eles estão unidos no mesmo cabo.